Oi, gente, tudo bem? A gente vai começar hoje na nossa primeira aula falando sobre as culturas e estados do Antigo Oriente Próximo. A gente vai falar um pouco do Egito e da Mesopotâmia hoje, tá bom? Então a gente vai começar pelo Egito Antigo. A gente vai falar sobre as estruturas sociais deles, que engloba a política, a economia, a sociedade e a religião, e também sobre a localização deles. Começando com a localização, o Egito Antigo ele estava, né, no nordeste da África, que é uma região muito desértica, mas que graças ao Rio Nilo e os conhecimentos que eles tinham na época, eles fizeram uma sociedade egípcia muito grande, fez uma sociedade crescer muito. Eles tinham conhecimento de quando que o rio ia ter enchente, quando que o rio ia esvaziar, e com isso eles conseguiam realizar suas plantações, e na época de enchente eles faziam outras atividades, né? Eles eram conhecidos como sociedade hidráulica, é o nome que todas as sociedades que vivem em volta de rios recebem esse nome. Como que era a política deles? Era uma política teocrática. Por quê? Era uma política mais de religião. Eles achavam, tinham essa ideia, né, que o faraó deles era um filho de Deus, de um dos deuses, né? E por isso que ele tinha o poder de comandar todos, né? E há 7.000 anos atrás, existia um povoado em volta do Egito. Porque o Egito não cresceu do nada, né? Existiam povoados, vários povoados em volta do Egito. E de forma mais importante, tipo, quem era o mais importante era o monarca, e cada vila tinha o nome de nono. Foi aí que veio o monarca, né? Só que em 3150 a.C., aconteceu a unificação do Egito. Todas essas sociedades se uniram e firmaram o Egito, que é onde todas as tribos, seja ela Baixo Egito ou Alto Egito, foram unidas por Mené. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque o sul do Egito é chamado de Alto Egito. Por quê? Porque é uma região montanhosa. E o Baixo Egito, por estar mais próximo ao mar Mediterrâneo, entendeu? Por ser uma região mais baixa. Eles trocavam, entendeu? Então, o Alto Egito ficava no sul, e se chamava Alto Egito porque era uma região montanhosa, e o Baixo Egito era a região norte, olhando no mapa. Ó, o mapa. Aqui era o Baixo Egito, e aqui o Alto Egito, porque ficava perto do mar Mediterrâneo, entendeu? O Baixo Egito aqui é uma região muito montanhosa, por isso que recebeu esse nome. Daí, o Egito Antigo foi dividido em três períodos. O Antigo Império, que é a época mais conhecida como a época das pirâmides de Gizé, que já estava tudo unificado. Então, o Egito já tinha se unificado, né? Os nonos tinham se unificado formando o Egito. E foi nessa época que começaram a construir aquelas três pirâmides, as pirâmides de Gizé, né? Daí teve um Médio Império, que são a época do que os hebreus chegaram no Egito, aquela época que consta muito na Bíblia, para quem é religioso. E quem não é, os hebreus foram uma população que viveu muito perto do Egito e que eles tiveram uma participação na história, né, do Egito e da religião católica, né? E de todas as outras religiões, na religião cristã. No Novo Império, é o maior deles, é o domínio dos sudaneses e outros diversos povos, chegando a 3 mil milhões de egípcios. Então, tipo, o Egito, ele começou a ficar tão grande e dominar tantas pessoas, tantas populações, que ele ficou muito grande. Ele se tornou uma sociedade de 3 milhões de pessoas. O Egito tornando nesse período o povo mais rico, ele não perdia guerras, e nesse período ele foi reinado pelo faraó Amenhotep IV, que mais pra frente ele se tornou Akhenaton. Por que ele se tornou Akhenaton? As pessoas vendo que eles estavam ganhando tudo, que eles eram ricos, que eles tinham várias conquistas, os povos eles iam aos seus deuses, né? Porque o Egito tinha vários deuses e davam tudo para naquele templo, né? Tudo que eles tinham de valor naquele templo. E os que eram responsáveis por aqueles templos, eles pegavam dinheiro para eles. E o faraó não achou certo. Então, nessa época, ele cortou, disse que não havia tantos deuses, que tinha só um, que era o Akenon, e por isso que ele se tornou Akhenaton, entendeu? Não, era o deus Aton. Daí por isso que ele se tornou o Akhenaton.
E daí, logo esse período de riqueza e de conquista, o Egito perdeu o poder, sendo invadido diversas vezes, até mesmo por romanos. Nessa época, depois que ele fez isso, toda a população se irritou muito e ele acabou sendo assassinado. O filho dele tentou formar, fez as pazes com todo mundo, voltou com todos os deuses, mas acabou perdendo força muito o Egito, né? Tanto que na época da Cleópatra, a Cleópatra tentou manter, mas não deu certo e ela acabou sendo muito invadida e perdendo todo o seu poder, né? Daí eles tinham uma política centralizada e teocrática, né? Como eu disse atrás. Como que era a política centralizada? O faraó quem dizia quem que ia ter o quê? Tipo, ele dizia quem seria escriba, quem seria ajudante dele, e ele que ordenava, entendeu? Eles viviam de agricultura de subsistência e também faziam muito comércio com o que sobrava de comida. Trocava com metais preciosos e também madeira. Eles eram muito ricos, mas eles não tinham madeira. Então, madeira para eles era muito importante. Tipo, mais importante que metais preciosos, uma coisa que eles já tinham muito. Essa economia que vivia de agricultura é chamada de economia agropastoril de regadio, que é quando o rio é de extrema importância para a economia, servindo tanto para os animais quanto para as plantas. Então vocês têm que gravar isso muito bem para os vestibulares, que é a economia agropastoril de regadio. Ah, mas como que era o modo de produção deles? Era produção, modo de produção asiático. Ah, o que tem a ver, né? Mas é, é o nome que eles dão para todos os modos em que um denomina o que os outros vão fazer, né? Então tudo que havia no Egito era o deus faraó que distribuía depois para a população. Tipo, todo mundo fazia, plantava, dava os seus animais, tudo que eles produziam era dado para o deus faraó. Daí o faraó viu o que ele queria, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, e depois o que ele não consumia, o que restava dele, ele distribuía para o povo. E ele distribuiu o quanto ele queria para quem ele queria. Mas hoje em dia tem muito mais fome do que tinha no Egito antigo. Então, ele distribuía, vamos dizer, um pouco melhor do que atualmente. O faraó determinava também quem era na sociedade, sendo definido depois a hierarquia. Tipo, se, se minha mãe, se meu pai eram agricultores, eu ia ser agricultor, entendeu? Mas se meu pai é um faraó e eu não tiver nenhum irmão mais velho, eu vou ser faraó um dia. É uma sociedade estamental, que é um só que manda em todos os outros povoados. E eles haviam poucos escravos, diferente do que mostra nos filmes, né? Que nos filmes parece que todos são escravos. Mas eram todos servos. O que era essa servidão? O, todo mundo tinha um período, tipo, um período para ele viver para ele mesmo. Tipo, ele planta para a família dele, ele trabalha para a família dele. Mas depois, tipo, vamos supor, 6 em 6 meses. Depois de 6 meses, ele tudo que ele faz é pro rei, pro faraó. Ele vai construir a pirâmide pro faraó, ele vai fazer templos pro faraó, mas tipo, porque ele queria, não porque ele era obrigado, entendeu? Ele era um servo do faraó, que é o deus faraó. Ele não era um escravo. E havia muito poucos escravos, que eram alguns de uma guerra que eles queriam escravizar, mas era muito pouco. Eram todos servos, aqueles do filme são todos servos. Daí eles tinham uma pirâmide social do Egito, né? Em cima estava o faraó, embaixo estavam os nobres e os sacerdotes. Os nobres eram da família dele, obviamente. Os sacerdotes eram o que ajudavam ele nas decisões e os donos dos templos, né? Os que pegavam o dinheiro das doações. Logo após vem os soldados, que era muito importante ter os militares, né? Para eles conseguirem dominar 3 milhões de pessoas. Depois de soldados vem os escribas, que era a população um pouco mais inteligentinha, vamos dizer, porque eles sabiam escrever e ajudavam muito o faraó em decisões de leis, essas coisas. Depois veio os comerciantes, os artesãos, que construíam todos os aparatos deles, os camponeses, e só depois os escravos, mas eram muito poucos escravos, então é uma faixa muito pequena da sociedade deles, entendeu? Eles acreditavam em mais de 40 deuses, então eles eram politeístas, né? E os deuses deles eram metade humanos e metade homens, né? Metade homens e metade animais. E esse recebia o nome de
antroposomorfismo, certo? Eles também acreditavam na mumificação após um faraó ou alguém muito da elite, nada, ninguém da agricultura vai ser mumificado. Ele vai ser mumificado porque eles acreditavam numa vida após a morte. Então, cada pirâmide tinha mais de 1 milhão de blocos de pedra e cada bloco pesava quase 2,5 toneladas. E elas eram brancas, feitas de calcário. Hoje em dia que tá amarelada, mas antes era muito branca. Imagina o reflexo que dá. Eles eram muito bons em medicina, astrologia, matemática, engenharia e até maquiagem. A maquiagem que a gente tem hoje é derivada deles, assim, há muito tempo. Só que eles não usavam como a gente hoje, que é pra ficar maravilhosos. Eles usavam para espantar mosquito, que tinha muito mosquito naquela época, não que hoje não tenha, né? Mas eles usavam para espantar, eles passavam maquiagem no seu rosto, no corpo, para espantar os mosquitos, né? E eles tinham 3 tipos de escritas também. Agora um pouco da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é essa região aqui entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Mesopotâmia é uma região que hoje é onde fica o Iraque, e ali existia diversos povos, vários povos, como os assírios no norte, que é o povo mais guerreiro, os babilônios no centro, que é um povo mais burocrático, e os suméricos ao sul, que é um povo mais do comércio. Da onde saiu esse nome Mesopotâmia? Foi eles que deram? Não, foi um grego que deu o nome. Ele foi lá, e daí ele olhou um rio de um lado, um rio de outro, daí ele falou meso, que é meio, e pótamo, meio, que é meso, que é meio, e pótamos, que é rios. E daí tinha um animal lá que recebia o nome de hipopótamo. Hipopótamo, que é um hipopótamo. Esse bichinho fofinho aqui. Você viu que eles são super agressivos? Quando eu descobri isso, eu fiquei, meu Deus, ai, que fofo, muito agressivo, cara. E daí eles tinham enchentes na primavera, né? O que forçou o ser humano daquela época a organizar e tentar controlar a natureza. Por que que tinha essa enchente na época, na primavera? As regiões montanhosas têm neve naquela região. E na primavera, com o calor da primavera, aquela neve derretia e toda aquela água descia em alta velocidade e muito acumulada, né? Então acontecia as enchentes. E eles tinham um modo de produção asiático, que nem o Egito. Eles são os povos pré-históricos. Eles já existiam há 9.000 anos antes de Cristo. A história começa há 6.000 anos antes de Cristo. Então eles são de 9.000 anos antes de Cristo. Eles são muito antigos. Hammurabi foi um dos principais reis da Babilônia, criou diversas leis. Uma delas foi a lei do talião, aquela lei do tal qual, aquela que todo mundo diz que é olho por olho, dente por dente. Que o que fosse feito para mim, eu poderia fazer para você. Foi apenas uma das 200 leis do Código Hammurabi, mas foi a única mais conhecida. Estela era as suas folhas. Estelas era tipo uma folha de terra, barro. E eles escreviam ali. Duram até hoje, né? Muito melhor que nossos cadernos. Mas como que se deu essa formação desse povo da Mesopotâmia? Eles são povos pré-históricos que começavam a ficar muito mais próximos dos rios, né? Porque eram sociedades hidráulicas. E os rios davam água, plantação, melhor comida, tudo. E começaram a se sedentarizar, criando assim as suas primeiras cidades. Isso ocorreu por volta de 9.000 anos antes de Cristo. O que é sedentarizar, né? Não é que nem hoje que a gente não levanta do sofá, né? O sedentarizar deles é parar de ser nômades, né? Andando atrás de comida, cá, acabou a comida aqui agora, vou lá pra lá. Não, eles começaram a descobrir que dava pra plantar, dava pra fazer um cercadinho, colocar uns porcos, umas vacas, entendeu? E daí eles começaram a ficar naquela região e crescer cada vez mais, né? Os suméricos são os mais conhecidos por fazerem as sociedades iniciais, né? Eles ficavam, né, ao sul da Mesopotâmia e já construíram obras públicas para tentar controlar as enchentes, né? Foram eles que começaram a construir, tipo, barragens ou fazer comportas, né, para controlar as enchentes, para não invadir as casas e perderem tudo que eles tinham feito, né? Os assírios, que eram um povo do norte, eram um povo muito guerreiro, um povo militarista.
Eles eram muito bons em fazer armas, muito bons em guerra, porém os povos que eram derrotados, eles eram obrigados a guerrear junto com eles, o que causou muito conflito, né? Porque, por exemplo, eu sou, vamos supor, eu sou flamenguista, mas minha mãe é corintiana. Minha mãe ganha uma guerra comigo e ela faz eu ir torcer com ela. Vai chegar um momento que vai ter mais torcida do Flamengo na torcida do Corinthians e daí ninguém mais vai torcer pro Corinthians, ninguém vai ser obrigado a mais porque vai ser maior número, né? E isso acabou gerando muitas perdas, né, para eles. Eles eram um povo muito militar, que é onde eles são mais conhecidos. Então, se vocês forem fazer um resumo, coloca Sírios, Norte e Militar. Eles eram conhecidos como arrancadores de olhos. Quando eles derrotavam alguém, eles arrancavam os olhos daquelas pessoas, que eu acho muito terrível. E daí no sul, quem que estava no sul? Suméricos. Era um povo muito conhecido por sua extensa cultura, por seu comércio já avançado. Foram eles que inventaram a escrita também. Então, os suméricos, eles tinham uma extensa cultura. Falam que quando os outros povos queriam, tipo, se divertir, vamos supor, ver um teatro, eles iam lá, entendeu? Porque é um povo, como que eles foram um dos primeiros povos a... Aqui, ó. Os suméricos foram os mais conhecidos por fazer as primeiras cidades iniciais, eles foram os primeiros. Então, eles tiveram mais tempo para fazer uma cultura, já para começar a criar um comércio. Eles não estavam tão interessados a conquistar os outros como os assírios, certo? E foram eles que inventaram as escritas que o povo da Mesopotâmia utilizava. E daí, no meio, já estavam os babilônios, que se encontravam no centro da Mesopotâmia. Eles tinham uma política muito centralizada, que é o Código de Hammurabi. Aqui que eu falei que é eu não lembro o nome dele. É aquele cara. Um povo conhecido como um povo... Ele tinha uma política muito centralizada, ele tinha um Código de Hammurabi, que eram 200 leis, tinha uma grande organização e que são muito conhecidos como uma arquitetura muito super desenvolvida deles. Aquela ideia de ter plantas em casa, ou como que chama? Eu vou mostrar mais pra frente que eu não lembro, não. E eles tinham um grande domínio sobre a astronomia, certo? De norte a sul da Mesopotâmia, a economia principal era a agronomia. Mas isso não significa que eles só viviam disso também, né? Como os suméricos eles eram ótimos comerciantes, como eu disse agora há pouco. E para facilitar, como eles tinham comércio a longa distância, tipo, como que eles iam levar alguma produção, vamos supor, como que eles iam levar trigo aos assírios a longa distância, ia cansar muito, né? Então foram eles que inventaram a roda. Sim, foram os suméricos que inventaram a roda. Legal, né? Eu sempre quis saber quem inventou a roda, então foi os suméricos. As sociedades da Mesopotâmia eram sociedades estamentais, que é como está, fica. Como assim? Sim, é o que é a mesma coisa do Egito, né? Se minha mãe ela é camponesa, eu vou ser camponesa. Se minha mãe é artesã, eu vou ser artesã. Como está, fica. É muito difícil alguém sair dessa situação. É muito difícil alguém virar quem é camponês virar artesão, ou quem é camponês virar sacerdote. Só se o rei gostar muito de você, ele apontar para você e falar: é você que eu quero, vem para cá. Mas isso acontecia muito poucas vezes. Aconteceu, eu acho que dá para contar na mão. E, como toda a sociedade, havia uma pirâmide social e uma massa muito grande de camponeses. Tinha o rei, que era o top do top, depois os sacerdotes, os militares, os artesãos, os camponeses, que era uma grande massa, tinha mais camponeses do que qualquer outra coisa, e os escravizados de guerra, o que era muito pouco também, junto com o Egito, eles tinham muito poucos escravos. O sacerdote podia ser ao mesmo tempo astrônomo e astrólogo, que passava as informações para o povo. Tipo assim, ele ficava observando o céu e falava assim: amanhã vai chover. Daí ele passava pro povo: ó, galera, amanhã vai chover. Ou ele via as estrelas e falava: conforme as estrelas, o nosso rei é de Capricórnio, mas o rei deles é de Libra, amanhã vai rolar uma guerra. Entendeu? Mas se ele passasse essas informações erradas, ele poderia ser prejudicado a partir de ser moto ou perder a posição dele e transformar em outra posição, tipo camponês. Eles eram politeístas, né? Então eles tinham vários deuses. E foi lá que foi criado o Yorgut, o Theory de Brooklyn Nine-Nine.
que ele gosta muito de Irgut. Não sei se alguém assiste, mas quem não assiste pode começar a assistir, que é muito bom. Então, os assírios, vamos relembrar, os assírios eram muito bons em guerra, em militarismo, e para isso eram ótimos em fazer armas, eram ótimos metalúrgicos. Então, vamos lá, assírios, guerras, militar, metalúrgico. Eles eram ótimos em fazer armas, tanto que os outros compravam as armas deles. Os babilônicos eram ótimos engenheiros e arquitetos, tinham códigos e leis, e era um povo culto, era um pouco mais civilizado comparado com os assírios, por exemplo. Os suméricos foram os primeiros a chegar nas regiões da Mesopotâmia, eram ótimos comerciantes e criaram a escrita cuneiforme, né, que era a escrita que era usada em toda a Mesopotâmia. Daí aqui, ó, na primeira imagem a gente tem as armas que eram feitas pelos assírios. Na segunda imagem, a arquitetura, o jardim que eles faziam naquela época, que é muito conhecido hoje. Essa imagem é um desenho, mas até hoje está nas 7 maravilhas do mundo antigo, que é essa plantação. Essas plantas, tipo, como se estivessem caindo da estrutura, né? E na última, o dos suméricos, que é a escrita cuneiforme que eles tinham. Agora a gente vai fazer uns mapas mentais. Então tá. No Egito Antigo a gente tinha o Rio Nilo, que é agricultura, gado. A gente tinha a religiosidade, que é politeísta. Eles eram sedentários. O Egito era uma dádiva. Eles tinham mumificação, eles tinham escrita, eles tinham arquitetura, eles tinham astronomia, eles tinham medicina, eles tinham matemática, eles tinham uma política centralizada, o Estado teocrático, eles tinham uma sociedade estamental, e baseava na escritura, entendeu? Na agricultura e na criação de gado, benefícios pelo Rio Nilo, e qual que é o nome dessa sociedade? Eles tinham uma sociedade, vamos relembrar, eles tinham uma sociedade hidráulica e tinham também uma economia agropastoril de regadio. E tinham em seu modo asiático, certo? E a Mesopotâmia era um território em 2 rios, que é o rio Tigre e o Eufrates, é onde se encontra atualmente o Iraque. Eles tinham uma economia agropastoril de regadio também. Tinham religião politeísta, tinha uma sociedade hidráulica também com o Rio Nilo. Os assírios eram conhecidos por militarismo, eles eram bons metalúrgicos, bons em fazer arma. Os babilônicos, olho por dente, código de Hammurabi, eles eram mais sociais, entendeu? Eles tinham uma política mais centralizada do que os outros e eram conhecidos por suas arquiteturas. E depois no sul vem os suméricos, que tinham a formação das primeiras sociedades em desenvolvimento, da escrita, eles criaram a regra, a roda e uma escrita cuneiforme, que era a escrita utilizada naquele meio. Então é isso, muito obrigada. Eu fiquei muito nervosa gravando essa aula, muito medo de errar, mas eu prometo que nas próximas aulas eu vou melhorar. Eu tô aqui para qualquer dúvida. Todo mundo tem meu WhatsApp. Eu vou postar meu e-mail também. Algumas imagens sobre algumas curiosidades daquela época. Vídeos de outros 2 professores explicando sobre essa mesma matéria. Caso eu não tenha conseguido tão bem, mas para vocês não terem tanta dúvida. E é isso, gente. Muito obrigada. É isso. Obrigada. Qualquer dúvida é só me chamar. Vocês têm meu número, tá bom, gente? Obrigada. Tchau.